O tema hoje é um tema muito interessante, onde estamos sendo ampliados esses dias, onde nós estamos buscando cada vez mais o entendimento de que Deus, Ele se importa com a sua provisão. Diga comigo, Deus se importa com a minha provisão. Amém? Tenha isso no coração. Eu tenho hoje, meus queridos, o objetivo meu, como pastor, ministro do Evangelho, aqui, cultuando, e eu também quero ser mais audacioso, eu também quero dizer que é o objetivo de Deus também, que nós possamos ser ampliados tremendamente nesse tema. E eu tenho certeza que as ferramentas que o Senhor nos deu hoje, os textos bíblicos, vamos nos basear realmente na palavra de Deus, e eu creio que ao sair por essa porta, todos aqui, todos, sem exceção, terão esse grande entendimento de que Deus se importa com a sua provisão. Amém? O objetivo maior, que eu já gostaria de começar a despertar o seu entendimento, é o seguinte: mesmo antes de criar o homem, Deus já preparou tudo para que o homem já tivesse a provisão. Se você perceber comigo, atentar ao texto, atentar ao Evangelho, Deus criou primeiro, criou a terra, criou o mar, criou os animais, criou o oxigênio, Deus criou tudo. Depois da criação de tudo, é que Deus criou o homem. Ou seja, Deus já criou o homem em um ambiente de provisão. Deus, quando criou o homem, já estava tudo pronto, para que nós, pelo amor dele, o amor de pai para com os filhos, nós pudéssemos desfrutar já de toda a provisão. Amém? Isso é muito importante a gente saber. Deus quando preparou, Deus quando criou o homem, já estava tudo pronto. Amém? Então Deus se importa com a sua provisão. Outro detalhe interessante, que mesmo depois que houve o pecado, com a entrada do pecado, logo em seguida, Deus, Ele já começou a abrir o caminho para que o homem pudesse voltar a trabalhar debaixo da bênção. Nós vamos ver esse texto aqui, nós vamos ter esse entendimento. Terceiro, hoje, meus queridos, preste atenção, hoje não existe nenhuma maldição, nada que atrapalhe a sua provisão, nada que atrapalhe a sua prosperidade. Mas como, pastor? Meus queridos, não existe nada, toda a maldição já foi quebrada. Amém? Não existe nada, não existe algo, como alguns cristãos, algumas pessoas, às vezes de modo geral, pensam, né? Fizeram alguma coisa para mim, está o meu nome na boca lá do sapo que está amarrado, tem uma urucubaca, existe, eu não consigo sair do lugar, eu estou patinando, quando eu vejo eu já voltei ao mesmo ponto de origem, a minha empresa não cresce, puxa vida, a minha carreira profissional, eu não decolo com a minha profissão. Eu quero te dizer, meus queridos, não existe nada que impeça a sua provisão, que impeça a sua prosperidade. Nós vamos ver aqui, vamos buscar essa revelação hoje. Você vai sair daqui, quando você passar por aquela porta, repito, você vai sair daqui com esse entendimento em nome de Jesus. Amém? Porque se você entender e você se posicionar dessa forma, porque você agora tem um entendimento, tudo vai mudar na sua vida. Amém? E eu também quero passar agora 4 chaves. Eu até vou pedir para você anotar. Anota no seu bloco de notas do seu celular, anota na Bíblia, anota no seu caderno. Eu vou passar agora 4 chaves que elas são infalíveis, imutáveis. 4 chaves onde todo mundo que tiver essas 4 chaves na mão, e obviamente abrir as portas com essas chaves, não tem como você não prosperar. Não tem como, não existe possibilidade de você não prosperar. Não existe possibilidade nenhuma de você não ter a provisão daqui para o resto da sua vida. Quando eu falo de provisão, meus queridos, eu não estou falando de atender às suas vontades. Porque eu gostaria, às vezes, de estar andando de jet ski. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando provisão em atender
todas as minhas necessidades. E quando também falamos, é óbvio que eu vou dar ênfase um pouco aqui, 80% eu darei ênfase à área de finanças. Porque o texto que nós vamos ver sobre que uma maldição que foi instalada, falava sobre espinhos, que significa esterilidade, falava sobre suor e falava sobre pão. Nós vamos entender o que daqui para frente sobre esse texto. Mas a provisão de Deus, meus queridos, até no deserto, não é somente a provisão financeira. A provisão de Deus, ela está pronta a todo momento. Às vezes a provisão que você precisa tem que ser emocional. Às vezes a provisão que você precisa ser na área da saúde. Às vezes a provisão que você precisa é a alegria no dia de amanhã. É a certeza. A própria palavra de Deus já é a provisão, porque nela tem promessas. E quando você entende a promessa de Deus, a provisão, ela está ali no seu coração e ela vai se realizar na sua vida. Amém? Então, essas 4 chaves, por favor, anote, porque são chaves poderosas. Eu vou dar ênfase à área de finanças mesmo. Amém? A primeira chave, anote aí, e por favor, não se escandalize com ela. É tão simples que algumas pessoas vão se escandalizar. A primeira chave é para a prosperidade e para a provisão. A primeira chave, segura aí. Um coração humilde e simples. Um coração humilde e simples. Meus queridos, todos nós precisamos ter esse entendimento. Quem tem um coração humilde e simples, sabe ouvir, sabe ser confrontado. Diminui o seu ego, diminui a sua altivez. Muitas vezes, meus queridos, às vezes na sua oração, na sua busca diária da sua prosperidade, às vezes podem pessoas falar, dar o recado que você precisa ouvir, mas às vezes as pessoas não vão falar como você quer ouvir. Muitas vezes as pessoas vão falar não do jeito que você gostaria que as pessoas se expressassem, mas às vezes ali tem informações poderosas e às vezes até pode ser Deus que esteja mandando uma pessoa te confrontar e às vezes você está no canto da parede. Eu não estou falando aqui em você deixar ser humilhado. Eu não estou falando isso, pelo amor de Deus. Todo mundo tem que respeitar a trajetória um do outro e a experiência um do outro. Mas, às vezes, nós não temos o coração humilde e simples e um coração quebrantado para o conhecimento e para sermos moldados. Essa é a primeira grande chave para a prosperidade. E nós vamos ver um texto lá na frente que fala exatamente sobre isso. A segunda chave, poderosa. Meus queridos, eu repito, anotem. Você pode, daqui adiante, se você entender essas 4 chaves, eu te garanto que você vai lembrar desse culto o resto da tua vida. Amém? Número 2, segunda chave, ouvir a voz de Deus. Queridos, nós cristãos temos, às vezes, dificuldade do entendimento de uma palavra tão simples chamada oração. Nós precisamos de uma vida de oração. Porém, a palavra oração, ela é uma palavra dúbia, porque ela significa oratória e significa ação. Olha só quantas pessoas, às vezes, estão vivendo um determinado engano. Muitas pessoas ficam somente na oratória e se esquecem da ação. Ou não agem como deveriam. Tem muitas pessoas que estão somente na ação e não têm a oratória com Deus. São aquelas pessoas que agem por impulso, são aquelas pessoas que agem pela força do seu braço, são aquelas pessoas que agem de acordo com as circunstâncias e os sentimentos vividos no momento. Nós precisamos, para ter toda a paz, toda a provisão, toda a prosperidade, uma vida de oração. E uma vida de oração significa a oratória e significa a ação caminhando juntas. E quando você tem uma vida de oração, você consegue ouvir a voz de Deus. Amém? Terceira chave. Só voltando aqui um pouquinho. A questão de ouvir a voz de Deus, é claro que nós vamos sendo experimentados, vamos experimentando o Evangelho, vamos caminhando na fé, vamos amadurecendo. Mas eu já enfrentei desertos com Deus, e antes eu enfrentava desertos sem Deus, sem a palavra, e tem toda a diferença. Queridos,
se você quer mudar de profissão, se você quer mudar de cidade, se você quer mudar de emprego, se você quer ampliar a sua empresa, se você quer ampliar a sua carreira, por favor, uma vida de oração. Espere a resposta de Deus. Espere. Porque quando Deus te der a resposta, você vai ouvir a voz de Deus. Se Deus falar para você fazer, por favor, faça. Se Deus falar para você, quando você ouvi-lo, falar para não fazer, não faça. Se Ele falar para você esperar, espera. Eu estava testemunhando ontem a uma pessoa, eu tinha muita vontade de abrir a minha empresa. Eu esperei 5 anos em oração, porque durante 5 anos, Deus falava para mim, não é o momento. E eu esperei, graças a Deus. Porque aí eu entendi o quanto Deus estava me capacitando nesse caminho. Até Ele falar para mim, me revelar, falou, pode abrir agora a sua empresa. Então, meus queridos, é para tudo. Essa chave é poderosa. Amém? Posso ouvir um amém? Vocês estão aí, estão participando? Terceira chave, obedecer. Quem ouve vai ter muito mais facilidade de obedecer a palavra de Deus. Obedeça. Você, como eu estava falando agora, quando Deus falar com você, não tome atitudes precipitadas. Tudo que você for fazer na sua vida, primeiro ore, espere a resposta, ouça a voz de Deus para você poder obedecer. Amém? E a quarta chave, essa daí é mais fácil de compreender. Semear. Todos aqueles que aprendem a semear, eles se tornam cada vez mais prósperos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quanto mais você planta, mais você colhe. Então a quarta chave é aprender a semear. Amém? Falado sobre os objetivos, agora que eu vou começar o culto. Tudo isso foi para que vocês entendessem aonde nós vamos mergulhar agora, amém? Agora eu quero fazer uma oração, que eu quero iniciar esse culto. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, eu te peço, Pai, para que nessa manhã eu possa ser usado pelo Teu Santo Espírito, para que todos nós sejamos ampliados tremendamente, todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, seja ampliado plenamente nessa palavra de hoje. Possamos, Pai, ao terminar esse culto, sermos tão ampliados e termos uma nova posição de vida e temos a certeza plena de que o Senhor se importa com a nossa provisão e que não existe nenhuma maldição que possa impedir a nossa provisão, nosso crescimento. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu quero começar com o texto aqui de Gênesis 3:17. Gênesis 3:17. Aqui fala sobre uma maldição que foi instalada na época por Adão. O texto diz, e ao homem disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Ela te produzirá espinhos, guarde essa palavra espinhos, e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto, suor está ligado ao trabalho. Lembre-se dessa palavra, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Nós vamos falar também muito da palavra pão. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Eu falei para vocês que eu ia dar ênfase a 3 palavras. Vamos ver se vocês estão comigo. A primeira palavra é a outra é? E a outra? Espinhos, exatamente. Tem algumas pessoas comigo aqui. Vamos lá, todo mundo vai prestar atenção que a revelação hoje é poderosa, amém? Meus queridos, o suor nesse texto, porque aqui, quando Adão pecou, a palavra é muito clara, foi instalada uma maldição. Nós herdamos essa maldição. E aqui, a maldição, ela fala exatamente de situações ligadas à tua provisão, à minha provisão, que é exatamente o suor, espinhos e pão.
O suor aqui, o contexto bíblico de suor, nesse texto, ele se refere exatamente à questão de trabalhar debaixo da dor. Porque Adão, no Éden, ele trabalhava debaixo da bênção. Quando saiu do Éden, Adão passou a trabalhar debaixo da dor. Quando nós nos referimos a espinhos, o espinho, na Bíblia, ele é o símbolo da esterilidade. No nosso contexto aqui, na nossa geografia, no nosso contexto oriental, quando a gente fala em espinhos, geralmente a gente só lembra da roseira, que se você não tomar cuidado, você só vai machucar a sua mão. Mas no contexto, no contexto ocidental. Agora, no contexto oriental, na cultura e na questão geográfica, lá, as ervas daninhas, elas nascem com espinhos. E essas ervas, quando elas nascem em meio à plantação, ela provoca esterilidade. Então, no contexto oriental, o espinho, ele é um grande símbolo de esterilidade. Aonde nasce plantas com espinhos, ali se instala a esterilidade. A produção, ela não é a produção desejada, ela não ocorre na mesma proporção. E quando a Bíblia aqui nos fala sobre pão, está obviamente ligado ao sustento, exatamente ao sustento. Um detalhe, em teologia, no estudo da teologia, a primeira palavra que aparece na Bíblia, geralmente ela vai ter o mesmo sentido até o Apocalipse. A palavra pão aparece na Bíblia pela primeira vez aqui no livro de Gênesis, exatamente ligado ao sentido do sustento. E praticamente em toda a Bíblia, a palavra pão, ela estará fazendo referência ao sustento. Amém? Então, a gente tendo o entendimento de que o espinho, a falta de pão e o suor do nosso rosto interferem diretamente na sua provisão e na sua prosperidade. Agora, você conhece alguém assim? Que esteja, de repente, vivendo esse contexto de vida? Será que você está passando por isso? Pessoas que se dedicam tanto ao trabalho, se dedicam tanto esforço e pouco resultado. Pessoas que muitas vezes abdicam do tempo de qualidade com a família para se dedicar tanto ao trabalho, mas não tem resultado. Pessoas que às vezes você observa, elas até crescem, mas depois de um determinado momento, depois de um determinado tempo, essa pessoa volta para o mesmo lugar onde estava. Parece que não sai do lugar. Você conhece alguém assim? Você, de repente, está passando por isso? Nós vamos entender que é uma questão de pensar, é uma questão de posicionamento. Porque Jesus, ele já quebrou tudo isso. Nós vamos começar a entender porque Deus é tão maravilhoso, Deus ama tanto, e Deus se importa com a nossa provisão, que mesmo lá em Gênesis, Deus já começou a abrir o caminho. Coloque aqui, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui Deus, ele já começa a abrir o caminho para que o homem voltasse a viver debaixo da bênção. Aqui o texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando que nasceria um descendente de uma mulher, e que pisaria na cabeça da serpente. Quem é? Vamos ver se vocês estão comigo. Quem é esse descendente de mulher? Quem? Jesus Cristo. Deus ali, ele já começa a trabalhar essa questão, e ele já informa que nasceria um descendente de mulher. Jesus Cristo pisaria na cabeça da serpente. Pisar na cabeça da serpente é exatamente o símbolo de quebrar uma maldição. Aqui Deus, pelo seu infinito amor por nós, ele já começa a trabalhar em nossa vida. Então eu quero dizer, meus queridos, que não existe coincidência na palavra de Deus. A maldição de Adão nos leva à maldição do sustento. Jesus Cristo, ele vem para quebrar toda a maldição. Pare para pensar também, tem um detalhe. Tem muitos cristãos, olha a questão de entendimento, uma coisa tão simples. Tem muitos cristãos que pensam que Jesus morreu na cruz somente para nos salvar.
É claro que a salvação é tudo, é o mais importante. Mas Jesus, ele não morreu na cruz só para te salvar. Foi muito além. Jesus, ele quebrou toda a maldição, todas as maldições. Não somente a maldição do pecado que nos levava, que nos impedia a salvação. Mas Jesus, ele quebrou todas as maldições. E não existe coincidência na Bíblia, porque nós vamos ver agora aqui alguns elementos, e eu acredito que você vai ser tão ampliado com essa palavra, e você vai ter esse novo entendimento para a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos quebrar um pouquinho o gelo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou ler aqui rapidinho, não precisa colocar, mas se você quiser, você pode anotar. Lucas 22, 44, diz o seguinte: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor, aqui está falando de Jesus no Getsêmani, e o seu suor, lembra da palavra suor? Tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram sobre o chão. Queridos, o suor de Jesus, o mesmo suor que foi falado ali, sobre a questão da maldição, a redenção, ela foi quebrada o quê? Com sangue de Jesus. E aqui o texto é muito claro, diz que o suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue, e o texto fala que caiu ao chão. Ali naquele momento, o sofrimento de Jesus por nós no Getsêmani, aquele momento de tanta opressão que Jesus viveu, ali ele estava quebrando, quando o seu sangue estava caindo no chão, ele estava quebrando a maldição do suor. E o suor significa você ter o seu sustento debaixo da dor. Meus queridos, não existe dor para você ter o seu sustento, não existe dor para você prosperar. Se você pensa que você tem que ter dor para prosperar, eu quero te dizer que você está enganado. Se você tem uma aliança com Deus e você tem esse entendimento, você vai prosperar sem dor, você vai prosperar com prazer. Amém? Aleluia, minha irmã, glória a Deus, receba essa palavra. Agora, Marcos 15, 17, não precisa colocar, diz o seguinte: vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Lembra que eu falei para vocês, não tem coincidência na Bíblia. O espinho é símbolo de esterilidade. Lá na cruz de Jesus estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O que eles fizeram por escárnio? Eles escarneceram de Jesus. O símbolo de autoridade de um rei, o que é? Uma coroa. Eles teceram uma coroa de espinhos, que significa esterilidade no contexto. Não era só para machucar Jesus aquela coroa. Não era só para ferir ele. Porque eles estavam crucificando. Aquele ali era um escárnio, estavam escarnecendo. Porque no contexto oriental, os espinhos significam esterilidade. Então eles fizeram uma coroa que é de esterilidade, para dizer assim: olha, eu vou fincar isso aqui no rei de vocês, e vocês têm um rei estéril. Era isso que eles estavam dizendo. O rei de vocês é estéril. Uma coroa de espinhos. Essa é a redenção. Aqueles espinhos tão grandes foram cravados na cabeça de Jesus, obviamente com força, e aqueles espinhos, eles penetraram na testa e penetraram no couro cabeludo, que é uma região totalmente irrigada. Tem muito sangue. Aquele sangue escorreu pelo corpo de Jesus inteiro. E ele caiu ao chão. E ali, quando aquele sangue, a aliança de Jesus é através do sangue. Aquele sangue, quando cai no chão, ali exatamente Cristo está quebrando a maldição de esterilidade sobre a terra. Amém, queridos? Isto é Bíblia, isso é revelação, e eu estou provando para vocês que não existe coincidência. Alguém pode estar pensando, alguém pode estar nos assistindo e falar: não, é coincidência. Não é, e eu vou provar daqui para frente que não é, cada vez mais. Outro detalhe, aqui em João 6,51, se você quiser anotar, diz o seguinte: Jesus fazendo referência ao pão. Jesus, ele mesmo declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha que lindo, gente. É muito forte. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus, ele transforma um elemento que estava em maldição, que era o pão ligado ao sustento, e Jesus, ele faz uma referência, ele faz uma alusão nesse momento ao pão, ao maná que caiu do céu,
na época que os hebreus, eles entraram no deserto e Deus mandou o pão, Deus mandou o maná. Jesus estava dizendo, eu já era. Eu sou e eu já era, naquela época. Ou seja, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus revela que ele transforma esse elemento do pão em sua própria carne, que foi para a redenção na cruz em sacrifício e morreu por nós, transformando essa maldição do pão na sua própria carne. Vocês acham que é coincidência? Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Cidade de? Só o pastor Miro que sabe? Cidade de? Belém. Se você olhar no Google e você colocar ali o que significa Belém, Belém significa casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão. Jesus, ele transforma o seu próprio corpo, dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus ainda faz uma grande referência para que a gente possa ampliar nossa sabedoria, que na oração do Pai Nosso, uma das orações mais lindas e mais completas, que nós, muitas vezes, a gente só faz vã repetição. Às vezes, nós não meditamos na oração do Pai Nosso. Às vezes, nós não meditamos na música que está aqui, ó, no louvor. Às vezes, a gente vem cultuar a Deus e a gente se distrai. A oração do Pai Nosso, ela é tão linda. Só a oração do Pai Nosso já tem uma revelação tremenda para a tua vida, para a provisão da tua vida, porque Jesus fala, ele dá ênfase. Pão nosso, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. O próprio Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso, e ele se transforma, o seu próprio corpo, que foi ao madeiro, para a redenção, através do seu sangue, aniquilando com essa maldição do pão, que ela significa, a maldição do pão, muitas vezes ela significa você fazer algo que não é prazeroso. Quantas pessoas às vezes estão trabalhando, fazendo algo que não tem prazer? Você não precisa fazer isso. Você pode ter muito prazer no que você faz no seu dia a dia, porque o seu trabalho dignifica você. Amém, meus queridos? Para finalizar aqui esse texto, para mostrar para vocês que não existe coincidência, eu gostaria que colocasse esse texto aqui, que vai dar respaldo bíblico a tudo que eu falei até agora. Tudo que eu disse para vocês não é coincidência. E esse texto, ele vai dar o respaldo bíblico. Romanos 5,17. O texto, ele diz o seguinte: porque, se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse. Quem é esse? Está falando de quem? De quem, pessoal? Só o pastor Miro que sabe? Porque pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse. Está falando o quê? De Adão, da maldição. Agora vem a graça. Olha que lindo. Muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quando se fala em justiça na Bíblia, meus queridos, você pode e você deve, você é justificado pela fé. Salva de palmas ao Senhor. Você é justificado pela fé, meus queridos. Igual nosso pai Abraão. O texto aqui ele é muito claro. Muito mais dos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, a maldição se instala através de Adão e a maldição é quebrada através de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus queridos. Tudo isso para provar para vocês que não existe nada que possa impedir a sua prosperidade e o seu crescimento. É que nós muitas vezes estamos, pelas circunstâncias da vida, nós não temos essa revelação, não temos esse entendimento e nós vivemos aquém do que deveríamos viver. Porque não existe nada que impeça você, mas tem pessoas que acreditam que existe algo impedindo você. Não existe maldição nenhuma impedindo o seu crescimento. Amém, meus queridos? Eu vou ler aqui para vocês um estudo, um artigo bem breve aqui, que é de Shelley Moore, foi escrito agora em 2019. Ela fala que o dinheiro é mencionado 140 vezes na versão da Bíblia autorizada pelo King James. Se considerarmos as palavras ouro, prata, riqueza, ricos, herança, dívida, pobreza e tópicos relacionados, verifica-se que a Bíblia dedica
muita atenção às questões financeiras, mais do que qualquer outro assunto. E isso é uma prova de que Deus se importa com a sua provisão. Amém? Queridos, existe um povo que tem no seu DNA, que entende muito mais do que a gente essa questão de serem prósperos. Vocês já devem estar imaginando que eu estou falando dos judeus. Meus queridos, o Estado de Israel, um Estado tão pequeno, um país tão pequeno, tem tudo para dar errado. No meio de tantos inimigos ali, rodeado por inimigos. Ali praticamente tudo é deserto. É o maior exportador de flores do mundo. Exporta tecnologia na área bélica. Exporta tecnologia na área da agricultura. Exporta tecnologia na área da saúde, da ciência. Muitos dos prêmios Nobel foram dados a judeus. As maiores fortunas da terra estão na mão dos judeus. Você pergunta para um judeuzinho ali de 3 anos se ele é próspero, ele já vai falar para você que ele é. Porque isso está no DNA deles, está na cultura deles. É vergonhoso, um judeu, ele prefere passar por pragas, porque aquilo ali não dependeu dele, do que ter a vergonha de quebrar, de passar dificuldade financeira. Porque isso não pertence à cultura deles. É vergonhoso para eles. Olha só que impressionante. E aqui, e a gente sabe disso, que isso está impregnado no DNA deles. Coloque, por favor, Deuteronômio 15:4. Contudo, não haverá entre ti, olha a ordenança de Deus para os judeus. Olha só que lindo. Contudo, não haverá entre ti pobre algum, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres. Ou seja, Deus ordena, não haverá pobre entre vocês. Esse texto, ele ocorreu na época da remissão. Aqui era uma ordenança de Deus ao povo de Israel, que a cada 7 anos, perdoasse a dívida de um outro irmão, de um outro judeu, que tivesse dívida, uma dívida impagável. Então, a cada 7 anos, eles tinham as suas dívidas perdoadas. E o irmão, e o judeu, ele perdoava, porque tem aqui uma promessa, dizendo que eu vou te prosperar. Então, ele falava, não, então eu vou perdoar, porque Deus prometeu. Por isso, não há pobre entre eles, porque existe o perdão das dívidas. Agora você pode falar, poxa, Deus falou isso tão lindo, bacana, que não houvesse pobre, mas por quê? Mas Deus, pastor, falou isso para o povo judeu, porque o povo judeu foi o povo escolhido de Deus. E é verdade, está lá na Bíblia. Mas eu quero dizer que também é para você. Vamos ler Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Olha que coisa linda, tome posse dessa palavra. O que foi dito aos judeus, hoje também é para nós. A palavra diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção. Meu querido, você é adotado, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele te fala isso no teu coração, que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você é co-herdeiro do que Cristo fez. A herança que Cristo deixou, você é herdeiro. A redenção que Cristo, o preço que Jesus pagou para quebrar toda a maldição, você é herdeiro. Não existe maldição sobre a tua vida financeira, meus queridos. Existe provisão até no deserto. Tenha isso no seu coração. Declare isso, tenha certeza, porque está provando aqui a palavra de Deus. Você não pode viver com essa ilusão, você está no teu pensamento. Muitas vezes isso está na cultura, do modo como você foi criado. Vamos desmistificar isso, vamos tirar isso da cabeça, vamos seguir a palavra de Deus. Não da forma como você foi instruído. Muitas vezes nós fomos instruídos da forma errada. Amém, meus queridos? Gálatas 4:5. Diz o seguinte... Para testificar, não existe coincidência, meus queridos. Olha que impressionante. Para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mais uma vez, a palavra diz que você é adotado como filho.
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus, que clama Abba Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, também é herdeiro de Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Eu tenho 10 minutinhos e agora eu vou para o texto principal. Em 10 minutinhos, queridos, esse texto, ele vai falar das 4 chaves que eu disse no começo. Eu quero no final orar, colocando de uma forma espiritual, colocando essas chaves nas mãos de todo mundo. Amém? Então, esse texto ele vai falar de um coração humilde e simples. Esse texto vai falar de ouvir a voz de Deus. Esse texto vai falar em obediência. E esse texto vai falar em semeadura. Tudo num texto só. Olha que coisa mais linda. E vocês conhecem esse texto. É que a revelação está aqui. Às vezes a gente passou batido, mas está aqui. A grande pesca, Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos ler até o versículo 11. Eu vou lendo, você vai passando aí, amém? Vamos lá. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia ao lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entretanto, entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Queridos, esse texto é tão empolgante, tão revelador, que mostra toda a prosperidade desses homens. Jesus, ele era um carpinteiro. Jesus, ele não era mestre, ele não era pescador, mestre em pesca, é isso que eu quero dizer. Jesus era apenas carpinteiro. Eles eram profissionais da pesca. Aqueles homens haviam pescado a noite toda, já estavam cansados, não pegaram nada, já estavam lavando as redes. Imagina você, no seu contexto de hoje profissional, será que você suportaria ouvir uma pessoa, um novato, ou uma pessoa de uma outra área, dar pitaco no que você faz? Eu não estou falando para ninguém te humilhar, mas você tem, como é que é o seu ego? É a chave da prosperidade. Jesus era carpinteiro, chegou para os pescadores ali, os caras profissionais, falou: olha, faz o seguinte, volta lá, ao largo, ou seja, vai lá para o meio de novo, e joga a rede de novo. Você suportaria isso na sua profissão? Coração simples e humilde de Pedro. É óbvio que Pedro, ele reconheceu a autoridade que Jesus estava revestido. É óbvio, também. Mas eu também te pergunto, no seu dia a dia, você reconhece a autoridade de um professor sobre a sua vida? Você reconhece a autoridade de uma mentoria? Eu não estou falando um mentor na vida só espiritual, estou falando um mentor na sua área profissional. Você reconhece a autoridade do seu chefe na sua vida? Você suporta ficar no canto da parede e o seu chefe confrontar você? Não estou falando em te humilhar. Às vezes falar certas coisas que você precisa ouvir e que às vezes não são tão agradáveis. Isso fala de ouvir, isso fala de humildade, de simplicidade. Reconhecer autoridades.
Você reconhece a autoridade do seu discipulador, do seu líder de célula? Você reconhece a autoridade do seu pastor sobre a tua vida? Pois Pedro teve essa sensibilidade de reconhecer a autoridade de Jesus. Um homem que não tinha nada a ver com pesca. Mas ele falou, pela tua palavra eu vou lançar as redes. Isso fala de um coração humilde. Isso fala de reconhecimento de autoridade. Isso fala de ouvir a voz. Jesus ouviu a voz de Deus. Perdão, Pedro ouviu a voz de Deus. Eu quero continuar refletindo com vocês sobre obediência. Pedro também obedeceu. O quanto você está disposto no seu coração? Obedecer às autoridades no seu dia a dia que estão sobre a sua vida. O quanto você está disposto no seu coração em obedecer realmente à voz de Deus. Quando Deus falar para você, ei, para com essa ansiedade aí, para de botar os pés pelas mãos, calma, não faz isso agora. E você está louco para fazer. Você vai parar tudo, você realmente vai obedecer? São as chaves da prosperidade, são as chaves da provisão. Quanto mais você buscar ouvir a voz de Deus, mais fácil vai ser você obedecê-lo. Tá, e uma coisa está ligada à outra. São chaves poderosas. E você pode ver que compartilhar o sucesso faz parte da prosperidade. Pedro, ele poderia simplesmente ser egoísta, ao ponto de não chamar o outro barco para dividir os peixes, porque encheu 2 barcos. Ele poderia simplesmente falar, olha, eu sou um empresário, eu já estou indo muito bem, eu já não vou dividir aqui o caminho do sucesso, eu não vou falar para ninguém aonde que eu estou prosperando, eu não vou falar, eu vou reter essa informação, não faça isso. Ensine, divida, semeie, não faça isso. O que Deus está te dando, você também tem que passar para as pessoas. Se Deus te deu esse dom, ensine. Se Deus te deu esse caminho, meu querido, por favor, não seja egoísta. Quanto mais você semear, quanto mais você dividir o seu conhecimento, mais você terá. Mais Deus vai te abençoar. Pedro, ele poderia ter pego aquelas redes lá e ter soltado os peixes de volta. Falar, olha, tem peixe grande aqui, eu vou pescar, vou voltar a pescar, eu pego esses peixes de novo, talvez. Isso aqui, olha, é muito peixe. Ele chamou o outro barco, ele dividiu, ele compartilhou, ele semeou. Aqui, meus queridos, estão todas as chaves. Se você sair com essas chaves daqui hoje, na sua mão, com esse entendimento poderoso de que não existe maldição sobre você, Deus já preparou tudo para que tivéssemos a provisão. A maldição foi quebrada. E aqui nós temos o caminho para prosperar e para ter a provisão o resto da vida, de acordo com essas 4 chaves. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero, de uma forma espiritual, eu quero fazer uma transferência. E eu quero colocar essas chaves na sua mão. Mas você se lembre de que estas chaves são apenas chaves. Eu falei em oração, orar e agir. As chaves estão na sua mão, mas a chave é para abrir portas. Não fique só na oratória, também parta para a ação, de acordo com o que Deus te falar. Obedeça, obedeça. Você nunca vai se arrepender, nunca. É maravilhoso o texto de Efésios 3:20, onde diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos e que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, esse conforme o seu poder é a possibilidade que nós temos as chaves na mão e nós vamos abrir as portas com essas chaves. Você tem que fazer a sua parte. Capacite-se, meu irmão, 100%. Dependa de Deus 100%. Você vai prosperar muito, muito. As pessoas não vão reconhecer, as pessoas vão se admirar e você vai estar glorificando Deus através da tua vida, da tua prosperidade. E a provisão você sempre terá. E se você atravessar no deserto, a provisão de Deus também estará no deserto com você. Amém? Coloque as suas mãos assim. Eu colocarei 2 chaves numa mão e 2 chaves na outra. É um momento onde, se você crê na palavra do sacerdote,
Se você entrar em concordância comigo, esse culto hoje, você que nos assiste também pelas redes sociais, esse entendimento e essa revelação, como eu falei no início, você vai lembrar desse culto o resto da sua vida, e você vai glorificar o nome de Deus. Senhor Deus, eu quero entrar, Senhor Deus, aqui nas regiões celestiais, como ministro do Evangelho. Eu entro em concordância com cada um que está aqui, nesse momento, aqueles que nos assistem. Eu coloco as chaves da prosperidade, da provisão em nossas mãos. Receba as chaves, receba a chave de ter um coração humilde e simples, aprendendo a administrar o seu ego, o seu eu, a altivez, a arrogância, mas um coração quebrantado, disposto a ouvir e a ser confrontado para os caminhos verdadeiros. Receba ainda na sua mão a chave de aprender a ouvir a voz de Deus. Isso fala de despertamento de uma vida de oração, oratória todos os dias com Deus, e a ação logo depois. Receba essa chave, seja despertado para uma vida de oração, que tenha sede no seu coração todos os dias de pelo menos 15 minutos entrar na presença de Deus, só você e Ele, para você também poder falar com Ele, ter intimidade com Ele, conversar com Ele. Receba na mão esquerda a chave da obediência, aquela onde você, através dos desígnios e da voz do Espírito Santo na sua vida, você vai esperar o momento certo, você vai esperar a paz que excede todo entendimento, quando Deus colocar no seu coração para que você possa agir. Eu digo aqui, pessoas maduras, cristãos que realmente têm aliança com o Senhor, que sabem ouvir a voz do Senhor, que não vão agir precipitadamente, que não vão agir de acordo com as circunstâncias, que não vão agir pelo seu próprio braço, não vão agir de acordo com as suas emoções, mas vão agir esperando a paz do Senhor que excede todo entendimento. Receba essa chave, ela está disponível hoje aqui para você. Talvez é o que você estava esperando, a confirmação. E seja despertado com a outra chave da semeadura. Quanto mais você receber, mais você poderá semear. Quanto mais você tem no seu coração, dividir a sua sabedoria, compartilhar a sabedoria, compartilhar as sementes que Deus dá na sua mão, investindo no reino de Deus, investindo na vida das pessoas. Receba essa chave. Eu declaro isso tudo como verdade. Se você concorda comigo, em nome de Jesus, diga amém.